Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, te dê força e você possa ser alimentado pela palavra de Deus. Mais uma leitura de mais um capítulo, dessa vez a carta que Paulo escreve a Timóteo. Observe que até a carta aos Tessalonicenses eram cartas que Paulo escrevia a igrejas, a comunidades. A partir de agora, nós temos Timóteo, Tito e Filemão. São cartas que Paulo escreve a pessoas, cartas pastorais. Escrevem a pastores, a líderes, a homens, a indivíduos. Então, Paulo conhece Timóteo aqui na cidade de Listra, lá onde ele conhece a mãe e a avó de Timóteo, e ele fica muito impressionado com a sabedoria de Timóteo e a devoção deles a Deus. E ele resolve incluir Timóteo na sua equipe missionária, onde ele ia abrindo igrejas, e ali ele ia colocando pessoas para que pudessem orientar, pessoas da confiança dele, para que pudessem orientar, dirigir, continuar a obra que ele iniciava. E aqui ele manda Paulo a Éfeso, uma cidade muito grande, em uma igreja muito boa, mas existia ali alguns conflitos, alguns problemas, né? Existiam algumas mulheres ricas que estavam exercendo muita autoridade ali na igreja, se vestindo de forma riquíssima, e as outras irmãzinhas ficavam ali humilhadas. E ele manda Timóteo para lá para que ele possa orientar, instruir o pessoal dentro do evangelho. E depois que Timóteo chega lá, ele escreve essa carta para Timóteo, orientando como ele deveria agir. É uma carta maravilhosa, tem ensinos doutrinários aqui fantásticos e tem a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo meu irmão, obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito. Oramos para que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conforme te solicitei quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertirdes a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus que tem como fundamento a fé. Timóteo chega lá em Éfeso e fala para essa gente parar de ficar dando ouvido a essas questões tolas e intermináveis sobre quem é filho de quem descendeu de quem tem razão, quem não tem. Ao invés disso, apliquem o coração desses irmãos a propagarem a obra de Deus, a falarem do amor de Deus. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aqui existe esse versículo é fantástico. Procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O Evangelho ele traz isso para a gente. O Evangelho ele te traz uma boa consciência, ele te traz uma fé sincera e um coração puro. Essas três coisas não tem como fugir. Se não está sendo gerado em você essas três coisas, não é Evangelho que você está vivendo. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Eles não dominam esse assunto e ficam entrando nessas questões, perdendo tempo ao invés de estarem propagando o Evangelho de Jesus. Sabemos, todavia, que a lei é boa. Se alguém a usa de forma adequada, a lei é boa, ela veio de Deus. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes,
para os que matam pai e mãe, para os que assassinam, para os que vivem na prática da imoralidade sexual e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho de Deus bendito. Ele está dizendo que a lei ela existe para os transgressores, para os assassinos, para os mentirosos, para os fornicários, para os irreverentes, para os sequestradores, para toda essa gente. A lei existe para essas pessoas. Quem usa da lei de forma adequada, a lei é boa para essa pessoa. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para este ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. Deus me deu graça para que hoje eu possa estar do lado de cá, mas eu já fui do lado de lá. Eu fazia isso, mas pela minha total ignorância e incredulidade. Eu era um insolente, um perseguidor, um blasfemo. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o principal deles. Todavia, por esse motivo mesmo, foi-me concedida misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está dizendo aqui, olha, a pessoa menos indicada para isso seria eu, porque eu era o mais perverso de todos, o pior dos pecadores. Mas a graça usa de misericórdia para comigo, me transformando de uma forma tal que hoje eu posso servir de exemplo e mostrar através da minha transformação a grandeza de Deus e a paciência de Deus. Portanto, a esse Deus eterno, imortal, invisível e único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, e com base nelas, luto o bom combate, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Toda pessoa que rejeita o Evangelho é um náufrago, não só na fé, mas na vida. É um náufrago, é um barco à deriva, é uma folha seca jogada pelo vento de um lado para o outro. É preciso que, para que você tenha uma boa consciência de Cristo e do Evangelho, você renda-se a Ele. Renda-se a Jesus, renda-se ao Evangelho. Todas aquelas pessoas que rejeitam o Evangelho naufragam na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo está aqui mostrando a sua autoridade como apóstolo. E ele cita dois nomes aqui de homens que usaram a sua influência para dividir o povo, para corromper a mente do povo. Eles foram alguém que rejeitaram a fé e começaram a ser usados pelo próprio inimigo para tirar os cristãos do caminho. A estas pessoas que agem assim, para estes dois aqui, Paulo disse, eu os entreguei a Satanás. Mas isso é Paulo. Isso é Paulo. Eu os entreguei a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Eu fico muito entristecido, às vezes, com dó de determinadas pessoas que se colocam como pedra de tropeço para pequeninos, que se colocam como atravessadores do caminho e vão tirando as pessoas do caminho,
Que Deus te livre disso, que Deus me livre disso. O nosso caminho é no fluxo da graça, é no fluxo do Evangelho. De forma nenhuma podemos ser uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Que Deus nos ajude. Esse foi apenas o primeiro capítulo de Timóteo. A gente se encontra aqui no capítulo 2, na segunda-feira. Hoje é sexta-feira e que você tenha um excelente final de semana. Que Deus te ajude. Na segunda-feira nos encontramos aqui. Um forte abraço e até lá!